e mais uma vez aqui trazer mais algumas práticas aqui, né, sobre o mercado de trabalho, sobre esse projeto que os professores estão fazendo e trazendo para vocês, alunos. Espero que vocês peguem papel, caneta na mão, que as dicas que nós vamos passar aqui para vocês são dicas essenciais, não apenas para a parte profissional, mas também para o desenvolvimento pessoal de todos, né? Então, assim, façam um excepcional dia, apresentação para todos vocês. Professor Célio, quer falar alguma coisa no início? Sim, professor Paulo, eu também gostaria de dar bom dia a todos, agradecer pelo convite, estar aqui com vocês é um prazer. E como o professor Paulo já ressaltou, hoje esse bate-papo da gente sobre oratória, comunicação de uma forma geral, vai muito além da questão profissional e está interligado à vida de vocês como um todo. Então, mesmo você sendo um jovem no primeiro ano, segundo ano, é muito importante que você saiba desde já as portas que o mercado e a vida vão abrir se você souber se expressar bem, se fazer ser entendido. Se você for entendido, se sua comunicação for boa, você larga na frente em vários cenários e aspectos da sua vida. Eu gostaria de fazer uma ressalva para os meus alunos dos primeiros anos. Nesse momento, há um pouco tempo atrás, no Classroom ficou disponível material para oratória também em PDF para vocês. Uma apostila que vocês podem usar como um guia e tirar algumas dúvidas, tanto para essa nossa conversa de hoje, quanto daqui para frente você utilizar à vontade para preparações de apresentação, trabalho em grupo e também, como eu falei, e vou falar ao longo da apresentação, junto com o professor Paulo, para a sua prática na vida. Comunicação é tudo, é muito importante para todos vocês. Certo, então, pessoal, o tema que nós trouxemos hoje para vocês foi as boas práticas na comunicação. Então, vamos lá. Primeiro aqui, nós não estamos apenas como os professores, assim, nós gostaríamos que vocês soubessem que nós trabalhamos com essa parte também junto com as empresas, né? Por isso que a gente colocou aí, seja bem-vindo. Eu trouxe a minha empresa, também trouxe a empresa que Célio trabalha, para mostrar que a gente também não caiu aqui sobre paraquedas. Então, nós também temos nosso currículo profissional, né? Que essas boas práticas de comunicação nós também levamos para a nossa empresa. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Começando aqui o primeiro momento, certo? O que seria essa comunicação? Ela vem do latim, né, que seria comunicare, que seria tornar comum o gesto da comunicação, o gesto da fala, que nós vamos falar posteriormente. E o que significa dizer? Seria o seguinte, vamos supor que nós estivéssemos dentro da sala de aula e eu saísse perguntando o nome para vocês aqui. Olha, qual é o seu nome? Aí uma pessoa ia dizer, um aluno ia dizer, Paulo. O outro aluno, José, Maria, João. Então, esse ato da resposta do nome seria tornar comum, tornar o nome comum para todos. Então, esse ato já é o início da comunicação. Ou seja, a comunicação é tornar atividade, tornar resultados em comunicação para o ato da fala. Né? Que a gente vai aprender daqui a uns 2 slides que não é só fala, mas também tem gestos e outras coisas a mais que a gente vai estar passando para vocês. Vejam só, o conceito de comunicação, ele fala um pouco sobre os efeitos de emitir e receber informações por vários meios, por vários métodos, ou processos, seja eles convencionais ou não. Ele fala o seguinte, que a fala, a comunicação, ela pode ser escrita, ela pode ser por imagens, pode ser por sinais, ou ela pode ser por outros meios. Então, quando a gente falar sobre comunicação, pessoal, não entenda que é apenas a fala. A fala representa uma porcentagem muito pequena em relação ao contexto da comunicação. Né? O professor Célio ele vai trazer um entendimento melhor agora para vocês sobre o que é a comunicação, porque, na verdade, a comunicação ela é aproximadamente, não é um número absoluto, mas que ela é a 93% aproximadamente não verbal. Bom, gente, complementando o que o professor Paulo está dizendo, é muito importante a gente ter essa ciência que a linguagem ela vai muito além da linguagem propriamente falada. Como a gente já está acostumado a ouvir, o corpo fala, seus gestos são importantes, sua apresentação visual é crucial também, e tudo isso
se engloba na sua comunicação como um todo. Como está aí para vocês agora? Meu canal de comunicação, eu tenho que estar ciente de vários aspectos, desde a velocidade, vocabulário, entonação, e também aos aspectos que a gente pode falar como não verbal, os aspectos do meu corpo, se meu traje está adequado àquele momento. Eu tenho que pensar sempre da seguinte maneira: minha comunicação muda de acordo com o meu público. Minha comunicação é diferente. Eu tenho que procurar ser entendido. Se eu utilizo um linguajar aqui formal, ou um pouco latim, ou termos técnicos de direito, provavelmente eu vou estar sendo um bom comunicador? Não. Eu vou estar não conseguindo transmitir a mensagem para o público deste momento. Se eu utilizo, por exemplo, uma linguagem informal que uso com vocês estudando, uma linguagem com gírias e outras em aspecto de formalidade, em um discurso, em uma palestra, vai passar uma imagem? Não. Por quê? Porque a comunicação da gente tem que levar em conta sempre o vocabulário e sempre a pessoa que eu quero transmitir a mensagem. Velocidade, volume e esses tons da fala são importantes, mas isso está junto aos outros fatores que o professor vai mostrar no slide para a gente, que são os fatores da expressão corporal. O meu corpo está falando, como eu já disse, gestos como mão no bolso, braço cruzado, uma curvatura para baixo, esses sinais que mostram que você está nervoso ou sem comprometimento com a fala, vão tornar sem interesse o que você está falando. No momento que eu vou começar uma fala, e utilizo esses erros que eu falei a vocês, como colocar a mão no bolso, curvar a expressão corporal, eu vou transmitir para as pessoas que estão ali vendo minha mensagem um certo desinteresse pelo que eu estou falando. Automaticamente, elas vão associar aquela minha postura para baixo, minha expressão corporal negativa, a algo chato, a algo tedioso, e não é a intenção. Eu sempre tenho que procurar estar em contato com quem eu estou falando, trazer ele para a conversa, utilizar uma fala do dia a dia, utilizar uma história, lançar questionamentos e dúvida da minha comunicação. Eu preciso estar interagindo com vocês. E a gente sabe, como eu falei lá no início, e volto a repetir, que atualmente cerca de 60% das pessoas têm medo de falar em público. O que significa isso? Se você dominar essa fala, uma boa expressão corporal e criar seu próprio estilo, você vai estar largando na frente de muitas pessoas. Profissionalmente, academicamente, você vai conseguir uma nova profissão. A oratória, a arte da retórica, ela é uma profissão. Hoje em dia, ela é tão importante nesse cenário contemporâneo que ela tornou-se, como eu estou dizendo, uma profissão. Há cursos de oratória, há treinamentos para oratória, a gente pagando por isso, só para você o quê? Desenvolver a habilidade de falar. Algo que você imagina que deveria ser nato, deveria ser inerente a você, mas não é. Por quê? Porque é algo treinado, gente. Como tudo na nossa vida, a repetição, a tentativa, ela vai levar a um aperfeiçoamento maior. Porém, eu gostaria só de destacar o seguinte: tenha cuidado, como o professor Paulo falou, com a linguagem não verbal. Porque a fala, o vocabulário, a entonação, tudo isso você deve treinar, de fato. Mas seus gestos, procure fazer de maneira natural, em uma postura agradável e correta. Porém, a postura a gente não deve automatizar, não deve treinar. Aqui eu não estou com vocês para ser um robô, para ser algo programado, pensar que quando eu falar A, B ou C, eu devo gesticular com as mãos. Quando eu falar uma expressão mais alta, eu devo com o corpo todo. Não. A expressão, a gesticulação, ela deve ser controlada, mas não de maneira automatizada. E aí a gente traz para vocês, como eu já tenho falado, a questão da aparência. Seu traje, aderência, higiene, maquiagem, tudo isso é você. A gente sabe, não é correto e talvez seja outra discussão, mas a sua aparência vai sempre importar. Se você está num canto mais formal, utilize um traje formal, adequado. Eu gostaria de fazer uma analogia pequena nesse momento ao cenário jurídico. O juiz não vai realizar a audiência se você chegar, em caso de uma advogada, com um traje muito curto. E existe até hoje vários casos de pessoas que não, juízes que não realizam audiência se você não chegar com a gravata. Então, seu traje é importante de acordo com o seu público e o local que vai ser sua apresentação. E, por fim, adereço, maquiagem, são coisas que exigem bastante cuidado para não ficar em excesso. E a higiene, a gente precisa nem falar que é importante em todos os aspectos. Então, vejam que essa linguagem não verbal, ela tem várias ramificações e divisões, desde expressão corporal, outros meios de fala e também a sua aparência. Tudo isso conta com uma boa apresentação. Você deve ter cuidado em todos os setores e aspectos, se você quiser ter uma comunicação de sucesso e se destacar. Professor Célio, eu tenho um caso um case, na verdade, um amigo
meu que trabalhava no banco. Então, pessoal, esse amigo, ele veio de Recife para vir trabalhar aqui, né? Então, ele tinha acabado de sair do banco, a esposa dele tinha passado no concurso aqui no IFPE, em Pesqueira, no Instituto de Pesqueira. Então, ele precisou arrumar um novo trabalho, pessoal. Vê que bacana a postura desse amigo, que ele veio trabalhar aqui, veio fazer uma seleção em uma empresa da nossa região. Como ele era de uma cidade de fora e veio para o interior, o que ele poderia fazer? A tendência dele é de vir de terno, vir de gravata, como a gente já sabe que o pessoal de banco costuma, que é normal, utilizar um traje mais social. E essa empresa aqui da cidade, nem o próprio dono usa gravata, usa paletó, né? Então ele fez o seguinte, olha, primeiro, antes de entrar na empresa, com qualquer tipo de traje, eu vou vir da minha casa, coloco dentro do carro 3 tipos de roupa. Então ele esperou os funcionários da empresa entrar, ele ficou observando aquelas pessoas entrar dentro da empresa, só para depois escolher a roupa que ele iria fazer a seleção. Para você ter ideia, esse rapaz ele foi contratado. Não apenas por essa roupa, né? Claro, pela aparência, pelo traje que ele colocou lá adequadamente para o ambiente de negócio. Mas como o professor Célio falou, do mesmo jeito eu conheci uma pessoa que foi demitido porque também não estava dentro da cultura dessa empresa utilizar um traje muito social, porque aparentava causar medo nas pessoas. Por exemplo, tem outro amigo que foi demitido justamente pelo traje, que ele se vestia muito social e que aquela empresa também não se adequava naquele traje social. Veja a situação, né? Falando um pouco, como nós tínhamos conversado aqui, pessoal, o professor Célio falou bem, vou voltar um pouquinho aqui para a gente falar sobre essa parte não verbal, né? Veja que 7% da comunicação, como o professor falou, é apenas verbal. Já 38% é a não verbal. E 55% é a visual. Pessoal, só que tem um detalhe aqui. Esses 38% eu costumo dizer que ele tem a ver com essa parte aqui da entonação. Percebam que alguns oradores, quando eles estão falando uma frase ou alguma coisa que eles queiram chamar a atenção do público, eles dão uma entonação maior na voz deles, né? Eles recuam um pouquinho a velocidade e dão um ênfase maior. Ou seja, ele fala um pouco mais alto. Então, toda vez que vocês querem chamar a atenção de alguém dentro da oratória, dentro de uma apresentação, seja ela seminário, apresentação em público, fiquem à vontade. Se vocês quiserem chamar a atenção do público de vocês, mostrar que aquela palavra ali, ela é importante, vocês precisam trazer uma entonação, fortalecer um pouco mais a voz. Aí vocês vão ver que aquelas pessoas vão parar e vão, opa, essa palavra é importante, ela é interessante, por isso que ele falou um pouco maior. Também tenham cuidado nessa questão do volume. Não significa dizer que você vai falar o tempo inteiro alto, porque pode assustar, pode causar um pouco de arrogância. Então, fale, na medida do possível, um volume que seja ideal para o momento, para a sua sala. Né? Se a sala for um pouco maior do que o seu volume da voz, peça um microfone. Né? Enfim, tenham cuidado para não causar arrogância também na questão do sentido da voz. E já essa velocidade, é interessante que vocês, hora ou outra, peçam feedback. Olha, pessoal, não sei se vocês já perceberam, algumas vezes eu paro a minha fala, pessoal, vocês estão me escutando bem? Pessoal, eu estou falando muito rápido, porque eu preciso ter a certeza que meu público está me escutando. Entendem? Pessoal, aí eu vou parar nesse momento agora, utilizar esse momento para verificar. Pessoal, vocês estão entendendo o que nós estamos conversando com vocês? Sim, sim. Ótimo. Então, essa é a questão da fala que Célio
passou para vocês, como ele também passou um pouco da expressão, né? A postura, essa fala. Vejam só, pessoal, esse olhar que nós estamos projetando para vocês, que o professor Célio falou, ele é muito importante no sentido seguinte: muitas vezes nós estamos fazendo uma apresentação em público e algumas pessoas, né, podem olhar para você com... Você não vai saber nunca o que aquela pessoa está pensando ou o sentimento dela. Mas é interessante que você sempre fixe o olhar, o seu olhar como orador, como apresentador, naquelas pessoas que você mais confia. Isso, perfeito. Olha o que o professor Sérgio, naquelas pessoas que mais estão prestando atenção. Você manter seu foco, pessoal. Você não distrair. Você procura aquela pessoa que está, a priori, interessada no seu conteúdo. Foque nela, porque sempre haverá distrações. É muito comum. Uma plateia vai ter sempre alguém que não está levando com tanta seriedade ou tanta empolgação como alguns outros. Então, para que você não perca seu foco, procure intensificar seu olhar para aquela pessoa que realmente está interessada, que você vê que está acompanhando seu raciocínio. Fora isso, como o professor Paulo brilhantemente falou na questão de entonação e volume, essa parte da fala, vocês sabem, em sala de aula eu já fiz, particularmente com alguns alunos, uma espécie de dinâmica em que a gente previa essa mudança de volume e entonação quando a gente estava dando um aviso, quando estava sendo feito um discurso político, uma poesia, todas elas. Você vai declamar uma poesia de uma forma diferente que ler um texto comum. Você vai transmitir um aviso de uma forma, entonação, um volume diferente do que aquele campanha eleitoral bem empolgada para conseguir votos, que você está lá clamando o povo, levando o povo junto com você, dizendo que vai fazer, que pode fazer, que confie em mim, quero o voto de vocês. Já fica isso sendo candidato no futuro, um dia, tem esse em mente. Mas é diferente, cada texto vai trazer essa questão de entonação, volume e velocidade de uma maneira peculiar. Pois é. Vou dar uma ênfase aqui nessa questão da postura, né? Algumas pessoas recriminam posturas inadequadas em alguns ambientes. A gente sempre, pessoal, eu sempre falo um pouquinho com o Célio, com alguns professores, porque nós trazemos exemplos práticos, né? Enfim, não ficamos apenas naquela questão de livros, enfim, da teoria, mas a gente costuma trazer nossos exemplos práticos do que a gente já viveu, já vivenciou, já escutou falar. E essa da postura é uma linha que eu gosto de conversar também com vocês, porque é o seguinte: eu conheci um diretor de uma empresa que quando ele sentava na cadeira dele, pessoal, vocês já viram aquelas pessoas que sentam por cima da perna? Era justamente essa pessoa, esse diretor. No cargo dele, algumas pessoas podem até recriminá-lo. Ele foi o diretor financeiro de uma multinacional, que ele sentava dessa forma. Qualquer pessoa que não conhecesse aquele ambiente de negócio, se entrasse na sala dele, já recriminava, já julgava, já olhava para ele com uma forma diferente. Quando você entrava na porta, ele estava com uma bolinha de ping-pong batendo na parede e com os pés cruzados. Mas na hora de colocar realmente a parte em jogo, que a gente fala sobre excelência, que a gente vai falar daqui a pouco, ele era um fera. Ele era a melhor pessoa que existia naquela empresa para tomar aquelas decisões, fazer um planejamento estratégico. Então, se você não tiver cuidado com esse julgamento sobre a postura, você pode olhar para as pessoas e recriminá-las por isso, né? Enfim, claro que tem momentos e momentos para isso, mas essa pessoa se sentia muito confiante. Se chegasse o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, sentasse junto com ele ia sentar da mesma maneira. E pode ser um juiz, ele ia sentar da mesma forma. Ele não se intimidava. Era a parte dele, ele era daquela forma. Mas na hora que realmente de colocar os negócios para funcionar, tomar as melhores decisões, ele era a pessoa mais certa para aquelas ações. Então, era só essa ênfase que eu queria dar sobre a postura, né? Que existe realmente muito julgamento. Trajes, como a gente já falou, isso é muito bacana dentro de de recrutamento e seleção, né? Adereços, meninas, cuidado, né? A grande quantidade de adereços, higiene pessoal para o homem, barba bem feita, cabelo bem feito, maquiagem, excesso de maquiagem sempre vai ser um pouco ruim.
Mas, enfim. Pessoal, vou trazer mais uma informação aqui importante para vocês sobre a síndrome da comunicação. Eu vejo muitas pessoas falar, não, eu não quis falar dessa maneira, não foi isso que eu falei. Mas dentro da comunicação é o inverso. Não importa o que você, da forma que você fala, o que vai importar é aquilo que a pessoa entende. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa comunicação. Nas 3 comunicações que nós estávamos conversando, não apenas a fala, mas a nossa postura, né? E a nossa entonação, como nós estávamos conversando. Então, tenham cuidado naquilo que nós vamos transmitir para as outras pessoas. Né? Enfim, vocês vão entender um pouquinho. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês aqui. Quem ficar, fiquem à vontade, pessoal. Por isso que eu pedi que vocês, a maior parte, ligassem a câmera para a gente estar vendo vocês. Aí, e a interação ser um pouco mais dinâmica, não ficar um pouco morno, né? Eu gostaria que essa conversa fosse um pouco quente. Pois é. Professores também podem participar. Fique à vontade, né? Fique à vontade. Logo tem um momento especial para a participação dos professores e alguns alunos. E alunos. Pode aguardar. Então, vejam, pessoal, será que na arte da comunicação, né, nas boas práticas da comunicação, só basta conhecer ou entender o ser humano para você causar um bom impacto? Você acha, Célio, que apenas conhecer o ser humano vai causar um bom impacto na comunicação? Não, precisa de outros fatores. Não. Pois é. Vejam, conhecer a si mesmo. Só basta conhecer a si próprio. Não, eu tenho dominância sobre esse tema. Será que é apenas isso que serve para a comunicação? Olha, ter uma visão sistemática, pessoal, também funciona. Eu e Célio vamos passar para vocês aqui uma forma de fazer uma apresentação simples. Né? Eu vou dar logo o caso agora para vocês. Alguns conhecem que nós somos professores também, trabalhamos há algum tempo na faculdade, e chegando em um momento lá da faculdade, próximo do final de ano, era questão da formatura das turmas, e eu vinha chegando para fazer tinha acabado de terminar uma prova com uma turma. Então, terminando aquela prova com aquela turma, eu vinha passando no corredor, onde o presidente da autarquia disse, Paulo, precisamos de você. Aí eu chego, me assustei, disse, opa, o que foi? Ele disse, olha, precisamos que você vá lá na biblioteca, porque os alunos estão fazendo uma cerimônia lá e a gente precisa de um representante para falar lá com os alunos. Tem aproximadamente umas 60, 80 pessoas lá. Eu nem estava preparado para aquilo. Eu conhecia as pessoas que estavam lá, eu me conheço, eu sei que eu poderia fazer aquele entendimento que a autarquia estava precisando naquele momento. Mas naquele momento me causou uma incomodação pelo sistema que eles estavam querendo fazer, porque eu estava inquieto, eu não estava entendendo o que eles bem queriam comigo, qual era o resultado que eles queriam que eu falasse lá, porque foi tudo de surpresa. Então, o que foi que eu fiz? Enquanto dentro do corredor e a biblioteca lá, eu estava com um caderno na mão das provas, então eu já peguei um rascunho de uma prova e saí rebiscando o que eu iria falar. Cheguei na biblioteca lá, foi na hora que eu cheguei, já era a hora da fala. Então, acabei conversando, falando o que eu tinha escrevido naquele momento. Na verdade, só os tópicos, aí vocês vão ver depois. Como fazer esse mapa mental sobre a comunicação, sobre uma apresentação de improviso, né? E foi o que aconteceu. Chegando lá, claro que causa um certo receio, foi o que nós estávamos conversando aqui, logo antes da gente iniciar essa apresentação para vocês. Causou inquietação, sim. Né? Mas, claro, dentro do corredor até o local da biblioteca, eu saí me preparando, fazendo alguns rascunhos, fazendo alguns tópicos, que realmente eu utilizei lá naquele momento. Mas tenham cuidado, pessoal, quando a gente fala assim, visão sistêmica sobre a comunicação, porque o pessoal pensa que, antes de fazer um discurso, antes de fazer uma preparação de um seminário, vocês acabam escrevendo tudo o que vocês gostariam de falar. Às vezes, isso é um erro. Ah, professor, por que é um erro escrever? Está errado escrever? Não, nem sempre. Mas essa visão sistêmica, ela vai dizer o seguinte, na hora que você vai passar sua informação para as outras pessoas, na frente de um púlpito, ou pega um microfone para falar aquilo que você gostaria,
a tendência da sua mente, do seu cérebro, é falar exatamente, resgatar exatamente o que você escreveu. Então, é nesse momento que você acaba errando, é nesse momento que lhe dá um branco, é nesse momento que você esquece a fala, porque justamente você tenta resgatar absolutamente tudo que você escreveu no papel, falar. Então, é interessante que você se conheça para verificar se realmente escrever é a melhor opção. É interessante que você conheça o seu público. E é interessante que você não se apegue a uma visão sistêmica de todo o processo. Né? Professor Célio, quer acrescentar alguma coisa? Professor Paulo, basicamente o que o senhor falou, a gente está querendo dizer o seguinte, turma, em linhas gerais, que não há nada demais utilizar um recurso de tecnologia, um bom material de apoio, mostra até preparação e organização. Porém, como o professor Paulo elucidou, eu devo estar com pontos, com algo que me passa segurança, mas não como é um erro geral cometido. Então, exatamente tudo que eu pretendia falar, e eu vou recorrer àquilo. Na primeira palavra que eu enganchar, eu sei que está ao meu alcance todo o resto do discurso, todo o resto da apresentação, você já vai entrar com esse vício, vai estar apegado a esse discurso que você está levando, e em dado momento você vai se socorrer a ele e de lá não sairá mais. As ferramentas que existem hoje em dia para apresentação, como esses slides que a gente está aqui passando para vocês, como uma boa pontuação em papel, como eu estou fazendo aqui, não há nada demais. Como eu falei, enriquece qualquer apresentação. Posso levar em vários ambientes. Porém, como a gente disse, se conheça, como o professor Paulo falou, conheça esse ponto, essa linha tênue entre o material de apoio e esse material que você vai usar como mureta e vai só ler no momento e vai ficar ali numa coisa monótona, numa coisa chata. Não precisa tentar decorar todo o discurso, pessoal. O treino é importante, sim, o treino é importante. Todos já tentamos decorar uma apresentação, ponto e vírgula, tentamos. Porque a gente quer que seja o mais perfeito possível. Porém, a comunicação, como uma arte, ela é necessária ser feita também de improviso. Também com coisas que não estavam naquele seu discurso preparado. Isso a torna mais interessante, a torna envolvente. A gente sabe que são vários prismas e perspectivas que eu tenho que trabalhar. Falamos aqui, professor e Paulo, antes de iniciar a apresentação, quando um aluno da ETE mesmo tinha questionado a gente se ficávamos nervosos antes de aula, da apresentação. A gente começou um bate-papo informal sobre fatores que envolvem tudo mais, essa questão de preparação, de prática, de como isso vai eliminando aquela ansiedade e eliminando o nervosismo. E também a gente fala, e sempre vai ser falado, que esse processo de comunicação, essa arte de vender seu peixe, de ser convincente, ela precisa ser mais flexibilizada sempre. Eu preciso mudar de acordo com o ambiente e ter em mente isso. Eu não preciso, para fazer uma boa apresentação, falar ponto e vírgula decorado, pessoal, porque isso vai levar a um erro de ser entendido. Como o professor Paulo falou anteriormente, adianta eu achar que eu fiz um discurso perfeito na minha cabeça, se aquelas pessoas que eu tentei transmitir não entenderam? Há quantos casos que a gente tem de pessoas brilhantes academicamente, de currículo, mas que a gente não entende a transmissão? Por quê? Porque eles não observam esses fatores, eles focam somente na perfeição de sua apresentação. Eles preparam seu discurso, preparam sua defesa, sua acusação, sua aula e pensam, se eu disser ponto e vírgula do que está aqui, serei brilhante. Será a melhor de todos. Eu pude preparar em casa, pude fazer de forma rigorosa tudo aquilo nos mínimos detalhes. Então, será a melhor aula de todas, será a melhor defesa já feita. Porém, eles se esquecem dos fatores que acontecem na hora, as adversidades, e não mudam aquilo que estava rígido. E perdem o quê? Esse canal de transmissão e comunicação. A mensagem dele saiu, perfeito, como ele queria, mas chegou lá, não chegou. Isso foi uma boa comunicação, porque ele transmitiu seu discurso de forma perfeita, como ele tinha trabalhado. Foi uma boa comunicação, professor? Claro que não. Não atingi o meu propósito, que é fazer o quê? Que eu seja entendido. Vocês têm que perceber isso. Que quanto mais vocês forem entendidos, compreendidos, você terá sucesso nessa arte aí que a gente não cansa de repetir, que é uma arte que você está vendendo seu peixe. Você está ali sendo convincente. Quem não gosta de ser convincente? Quem não gosta de ser ouvido, de ser entendido? Quem não gosta de saber que, com aquela arte que tem das palavras,
vai conseguir tirar alguma vantagem. A gente espera que é uma vantagem para o lado positivo, né, professor? Mas tem quem não. Persuasão. A política, empresários, pessoas usam o poder de persuasão e convencem você a levar algo que você nem queria comprar, a voltar em uma pessoa que você não imaginava. Por quê? Porque essa comunicação que envolve você. Ele está interessado em ter você ao lado dele, não num discurso perfeito que ele preparou, e sim que ele chegue perfeito até você para conseguir a finalidade dele. Pois é. Então, essa aqui é uma métrica que a gente trouxe aqui para vocês. Se tudo isso que nós estamos conversando aqui for aplicado, nós vamos conseguir a motivação, tanto nossa, para continuar o trabalho da comunicação e também motivar aqueles que estão nos ouvindo. Né? Também ter boa vontade. Não adianta você enfrentar um desafio de uma apresentação em público, de um treinamento. Você foi convidado para fazer um treinamento na empresa. Você não tem a boa vontade para isso. Não adianta, pessoal. Se você não tiver a vontade para fazer essa comunicação, não vai haver ganhos. Ao contrário, você já vai chegar desmotivado, e aqueles que estão motivados para escutar aquilo que você tem de interessante para transmitir, também vão se desmotivar. Objetividade também, como o professor falou, né? É um ganho que a gente traz com uma boa comunicação. Agilidade também. A gente fala que, principalmente dentro da indústria, pessoal, alguns de vocês, eu tenho certeza que vão atuar profissionalmente dentro da indústria. 50% de toda a produção dentro de uma indústria se dá através da comunicação. Podem notar isso, quando vocês chegarem lá, na indústria, vocês vão perceber isso claramente. Né? Vocês podem até me cobrar, professor, não é. 50% dentro da indústria não é comunicação. Mas vocês vão verificar isso, que na prática lá, no foco, como a gente chama no loco, no chão de fábrica, que 50% de uma produção industrial, ela é comunicação. Porque se a comunicação falhar, nada vai dar certo. E a produtividade, né? Se a gente está falando sobre produtividade, se a gente está falando sobre agilidade na comunicação, que ela é 50% da produção, consequentemente, a produtividade vai aumentar. Os ganhos, pessoal, são inúmeros. Eu poderia dizer que seria impossível citar todos. Imaginem só uma pessoa que fala bem, o ganho que ela pode ter. Ela vai ensinar aos outros. Ela pode transmitir aquilo que ela sabe. Vai passar credibilidade. Ela vai inspirar pessoas. Eu diria até mesmo que uma boa comunicação instantaneamente leva à liderança. Aquele que fala bem, que prega um bom discurso para mim, eu vou segui-lo. Eu vou dizer, esse cara sabe. Veja como ele fala, como ele domina aquilo. Ele consegue me motivar, como está aí no slide do professor Paulo. Ele consegue transmitir ensinamentos. Então, esse cara, ele vai ter liderança. Ele vai partir sempre em destaque. Vai partir na frente dos demais. Por quê? É ele que está na frente transmitindo, inspirando, ensinando, passando confiança, vendendo o seu peixe. Esse cara vai transmitir para a gente a segurança. Eu vou pensar, nossa, como ele fala bem, ele domina esse assunto, né, professor? Veja como ele tem eloquência, como ele consegue transmitir. Não tenho dúvida alguma da credibilidade dele sobre esse assunto. Eu vou seguir ele. Quantas apresentações, quantos cenários a gente não abre com o discurso de alguém? É a coisa mais comum do mundo. A gente procura uma pessoa com um bom discurso para abrir um evento, para abrir uma apresentação. E por que a gente utiliza o discurso de outra pessoa? Porque ele inspira confiança, credibilidade. A gente fala, que discurso tão bom, eu vou adotar isso para a minha vida. Então, essa comunicação, quando bem feita, ela vai trazer ganhos para vocês imensuráveis. Será muito difícil você precisar, porque você vai ser líder, você vai estar à frente, você vai estar transmitindo ensinamentos. É algo que, às vezes, pessoal, infelizmente, isso deve ser dito como ressalva, você nem tem todo esse conhecimento, mas como domina uma comunicação tão boa, transmite uma segurança grande que aquelas pessoas vão fazer confiando que você saiba. Por quê? Porque você aparentou saber. Eu sempre costumo brincar com todos os meus alunos que vão defender TCC, que vão defender trabalho de conclusão de curso, em geral, monografia, artigo, que se ele realmente fez sua apresentação, fez seu trabalho, tudo certinho,
ninguém deve saber mais do que o trabalho dele do que ele mesmo. Então, se ele for seguro na apresentação, às vezes ele até erra, uma estatística, erra algo que não está no trabalho. Mas ele mostrou uma coerência, clareza e firmeza tão grande em sua apresentação que você lê e não está ali, mas você faz, deve estar em algum canto. Ele está tão firme aqui dizendo que está no trabalho dele e está. Não está nem lá, mas ele mostrou a você uma firmeza que você pensa, eu li errado e não percebi essa parte. Porque não tem como notar. A confiança que ele me transmite falando, eu vou acreditar nele. Ô, Célio, mas alguns dos nossos alunos aqui, por exemplo, eles podem acreditar que nunca vão precisar da comunicação. Por exemplo, não, professores, mas eu não vou precisar dessa comunicação que vocês estão falando aí, porque eu vou me formar em engenharia. Será que engenharia precisa de comunicação? Pessoal, será que realmente precisa ou não? Eu posso responder com toda firmeza, sim. Se você vai se formar como engenheiro, você precisa ter a dominância da comunicação para vender seus serviços para construtores, para qualquer um dos seus clientes. Da mesma forma, professor, eu preciso, minha vocação é ser médico, fazer medicina. Da mesma forma. Imagina um paciente aí que está com um caso grave, você jogar na cara do paciente que ele está com aquela doença, sem ter um preparo, sem ter uma boa conversa, sem preparar aquele ambiente da fala para comunicar que aquele paciente está com aquela enfermidade. Então, assim, qualquer área de atividade, qualquer função que vocês precisem, vocês precisam dominar essa parte da comunicação, pessoal. Independente do setor, do ramo, de empresa, enfim, qualquer área, até dentro da sua casa, até dentro do seu ambiente familiar, com seus amigos, não apenas dentro da empresa, como nós falamos aqui, essa conversa que nós estamos tendo não é apenas para a base profissional de vocês, é para a base familiar também. Pois é, professor, já imagina o seu exemplo, se o médico transmite uma linguagem bem formal, de uma simples doença, a pessoa sai de lá achando que vai morrer. Se eu não chegasse, professor Paulo, amanhã, o senhor acaba de ser intimado para amanhã você realizar a sua oitiva sobre juros. Você vai pensar o quê? Vou ser preso, vou morrer. Se eu dissesse, professor, o juiz está lhe chamando amanhã para a gente conversar lá sobre o que aconteceu, não é muito mais fácil? Então, se o meu público é a linguagem é aquela. Se for formal, eu mudo. Você tem que ser compreendido. De nada adianta se eu tiver as mais belas palavras, um vocabulário vasto, repleto, souber realmente o conteúdo de algo, se eu não consigo passar para você. Na realidade, minha comunicação estará sendo a pior possível. Eu tenho que fazer, como eu canso de dizer aqui hoje para vocês, desculpe ser repetitivo, tem que fazer o quê? Que eu seja compreendido, que a mensagem chegue. O importante é isso. Pois é. Pessoal, nós não estamos sendo repetitivos, não. Na verdade, nós estamos dando ênfase àquilo que é mais importante dentro da comunicação. O que precisamos evitar dentro de uma comunicação, Na verdade, se a gente não tiver uma boa comunicação, qual a causa que podemos trazer para as pessoas que estão em nossa volta? A injustiça. Tem a discórdia. Eu lembro de outro caso também, esse é um caso que eu presenciei, estava dentro do setor, e vejam só, sério, tinha aproximadamente 16 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, era um ambiente compartilhado, e o único ambiente fechado que tinha, professor, era a sala do gerente. Então, aquelas 16 pessoas, uma delas foi chamada dentro da sala do gerente, e a gente sabia que pouquíssimas pessoas entravam lá. E essa pessoa entrou. O que é que aconteceu? As pessoas ficaram achando já que tinha alguma coisa de errado. Quando o funcionário entrou dentro da sala desse gerente, exatamente todo mundo se calou para tentar escutar um pouco da conversa que estava lá dentro. E veja só, eles escutaram, na verdade, lá dentro eles falaram sobre, olha, você vai ser promovida. Só que dentro da sala, por conta do eco, eles escutaram, você vai ser demitida. Coisa boa. Imagina aquelas outras pessoas, todo mundo ficou... E agora? Essa pessoa vai ser demitida. Essa pessoa era vista como a principal líder daquele ambiente. Já era uma líder informal. Não tinha o cargo dentro da empresa lá.
Mas veja só o que aconteceu. A partir do momento que aquela pessoa saiu dentro da sala, todo mundo já ficou olhando para ela com uma cara, com um sentimento diferente. E essa pessoa saiu da sala, percebeu que o ar estava pesado. Rapaz, não sei o que foi que aconteceu. Saiu, só que dentro dela estava a maior felicidade. Porque naquele momento ela acabou de ser promovida. Quando ela saiu, o pessoal começou a conversar, a cochichar, né, causar discórdia entre eles. E já começaram, pessoal, a colocar aquela pessoa de lado. Porque já sabia que aquela pessoa ia ser demitida. Aquelas pessoas que se aproximassem dela poderia causar aí um mau sentimento também em relação ao gerente da empresa. Foi o que aconteceu. Se passaram uns dias e chegou o dia dessa pessoa receber a nomeação. Quando o gerente chegou lá, reuniu as pessoas já estavam convictas que essa pessoa ia ser demitida. Foi ao contrário. Essa pessoa passou a ser promovida a responsável, a coordenadora de todos os outros 15 funcionários. Veja o sentimento que causou pela uma mal comunicação aí, pela essa discórdia dessa turma que tentou entender o que estava acontecendo dentro daquela uma fofoca, na verdade, que foi criado. Um telefone sem fio que existe em qualquer tipo de ambiente. Né? Mas aí causou injustiça, as pessoas se afastaram, causou discórdia, as pessoas começaram a falar mal sobre ela. Enfim, veja o que pode acontecer a falha dentro de uma comunicação. Acrescentar essas palavras, professor, tragédia. Tragédia, né? Porque eu já vi um caso que aconteceu no direito, quando eu tenho algum dinheiro a receber de alguém que não me pagou, eu utilizo uma ação chamada de ação de execução. Eu executo aquela pessoa que me deve na justiça para receber. Certo. Porém, a execução tem um contexto bem diferente, em vários cenários, sentidos. Uma vez eu recebi uma ligação de um cliente dizendo que ia precisar de uma defesa para tentativa de homicídio, porque ele recebeu uma mensagem de uma pessoa dizendo que caso ele não pagasse a dívida, ia executar ele. Ou seja, ele entendeu que a execução seria que ele ia ser morto. Ele pensou, estão me ameaçando de morte, então eu pago, vou ser executado, vou ser morto. Desde que a execução nada mais é do que uma cobrança na justiça. Então eu tenho que ter cuidado. Se eu estou dando com alguém perigoso, eu vou lhe cobrar. Não ele executar, porque senão ele executa primeiro. Se existe na comunicação, caso situações bem engraçadas, mas por outro lado, de prejuízo, de discórdia, de injustiça, como está aí, e de tragédia. Esse foi um caso de quase tragédia. A pessoa pensou, vou ser executado, vou executar antes. Vamos inserir nessa apresentação aí. Isso tudo se reflete também nessa frase que nós trouxemos para você aí, né, que a certeza é o ponto onde as pessoas param de raciocinar e de prestar atenção. Ou seja, se você é muito convicto, muito convencido naquilo que você acredita que é certo, vai ter algum problema, vai ter alguma falha de comunicação. As pessoas não vão te entender, porque onde você chegar, você vai trazer, por exemplo, uma pessoa que tem o PhD. A linguagem dela, geralmente, Célio, ela é um linguajar mais formal. Né? Imagina você traz um PhD para dar aula para crianças de 10 anos de idade. E ela utilizar, porque ela acredita que é certo, porque ela acredita que aquela ali é a melhor comunicação, que ela não pode mudar a linguagem na fala dela. Será que aquela comunicação com as crianças de 10 anos, se ela utilizar o mesmo linguajar, vai funcionar? Óbvio que não. Então, é isso que a gente está conversando. A gente precisa adaptar nossas falas. E se a gente tem a certeza de tudo, pode ter certeza, de nada vai estar certo. Não vai ser compreendido. Então, a gente precisa estar adaptando aí, precisa sempre estar renovando e entender o nosso público para a gente trazer uma melhor comunicação. Deixa eu falar um pouquinho sobre... Nós estávamos conversando aqui sobre vícios de linguagens. Cada um de nós temos os nossos, claro, mas isso é muito ruim em algumas determinadas situações. A gente trabalha aqui com uma psicóloga, né, que ela faz vários testes. E um deles, ela fica muito atenta, né, a todos os vícios de linguagens que as pessoas têm. E os mais comuns é esse que eu estou trazendo para vocês. Pois, tipo assim,
viu, né, ok, certo, entendeu. Tem uns que diz vice. Pois é, tem muito. Pegar a entrevista aí para jogador de futebol, começa assim, graças a Deus a gente fez um bom jogo, porque Deus abençoou a gente, e graças a Deus o companheiro que estava lá comigo, junto de Deus a gente conseguiu que Deus fizesse pela gente, e graças a Deus deu certo. Então, assim, foi repetitivo, fica engraçado, mas é errado. Mas é assim errado. como o NE, entendeu? Muita gente utiliza o NE. Não é, gente, né? Entendeu? Entendeu? São vícios que a gente tem que tentar cortar. Realmente, a gente chama de vício porque eles ficam lá impregnados mesmo. A gente fica fazendo continuamente sem nem perceber, fica incorporado à sua fala. Agora, empobrece muito, obviamente, sua comunicação e torna ela viciosa. Vai ser observado, como o professor falou, pela psicóloga de contratação. Ela faz seleção e contratação para várias empresas. Ela fica muito atenta a isso. Se, ao falar com você, para conhecer melhor uma entrevista, você disser, mora ali, entendeu? Tem 28 anos, entendeu? Vice. Acho que na quarta vez ou quinta, se você dizer, entendi, tchau. Entendi que você precisa ir embora, né? E melhorar a sua comunicação. Isso a gente tem um exemplo, pessoal, sobre uma possível entrevista de emprego. Mas imagina aí você estar numa apresentação de resultados da sua empresa ou do seu negócio, ou junto com um sócio, ou junto com um cliente, e você está o tempo inteiro falando sobre, tipo assim, viu, entendeu? Não sei se vocês conhecem algum amigo de vocês, até de sala de aula, que enquanto está fazendo a sua comunicação, ele começa. Já perceberam isso em alguns colegas? Só uma dica, pessoal. Se você não conhece esse amigo, você é esse amigo que faz isso. Você é essa pessoa que faz isso. Então, tenha cuidado com esse né? Isso é muito chato. Você está dentro de uma conversa e aquela pessoa não consegue se expressar, não consegue conversar, não consegue transmitir a informação que ela precisa, sempre fazendo essa pausa. Acho que vocês conhecem ele é muito famoso. Diga como é, não? Só uma dica, pessoal. Se é um vício, é porque você adquiriu em algum momento da sua vida. Não nasceu com você. Se você se policiar e tiver atenção, aos poucos você vai conseguir eliminar essas expressões e largar elas. Se você não tinha isso, foi em dado momento da sua vida que você começou com esse né, com esse entendeu, tipo assim. Você começou a ouvir muito e foi fazendo também. Então, tenha atenção quanto a isso que você vai conseguir evitar. Geralmente é um meio que você convive, né? Geralmente é um meio que você convive. Né? Entendi. Tipo assim. Tá certo. Pois é. Eu acho que vocês já conhecem esses dois comunicadores aí, né? Cada um aí com seus rostos, né? Mas, enfim, nós trouxemos dois comunicadores aí, dois bons oradores, capazes de trazer emoção. Não sei se vocês já perceberam aí a fala de Silvio Santos, né? Ele causou emoção quando você está escutando ele falar. Eu não tenho tanto o que falar também sobre Mário Sérgio Cortella, esse filósofo brasileiro, que algumas pessoas só vão dar importância a ele, infelizmente, quando ele se for, né? Por exemplo, o William Bonner. Eu já dei boa noite para ele. Não sei se vocês já viram alguém dar boa noite. Quando ele encerra o Jornal Nacional e fala boa noite. Automaticamente, uma vez, eu já dei boa noite para ele. Dia careca, qual? Porque ele causou um sentimento tão grande naquela fala dele. Sim, ele interage muito bem. Que eu fiz, que foi impulso, não foi intencional. Saiu, boa noite, foi instinto. Né? Saiu, boa noite. Você falou boa noite. Tem algumas pessoas que conversam com ele o telejornal todo. Porque ele transmite essa confiabilidade, essa comunicação que realmente interliga. O poder da comunicação. Você já respondeu boa noite dele, eu já respondi Silvio Santos quando ele perguntou quem quer dinheiro. Eu. Quem nunca falou no íntimo, né? Eu. Enfim, então se a gente quiser ter um bom poder de comunicação, pessoal, tentem prestar atenção nessas pessoas aí que a gente tem como bons comunicadores. Eu só não aconselho muito bem vocês pegarem coisas ruins, né? Copiarem, né, as coisas ruins deles, mas assim, peguem as coisas boas, por mais que ruim na comunicação ou nas suas ações que as pessoas tenham, mas ela sempre vai trazer uma aprendizagem para você. Né? Eu gostaria de fazer um desafio aí.
para algum aluno, se você é capaz de transmitir um sentimento diferente em palavras diferentes. Por exemplo, eu sou Célio, eu dizer não, dependendo da maneira que esse não for dito, eu posso causar um impacto positivo Sim. ou negativo. Com veemência torna uma coisa muito pior do que parece ser. Pois é, eu posso falar o sim também e causar uma má impressão, fale, estou feliz, mas eu estou com a cabeça baixa, transmitindo um sentimento de infelicidade, mas eu estou dizendo, estou feliz. Eu sempre lembro de uma história na própria ETE, quando eu estava no primeiro dia de aula, conhecendo os alunos, perguntando os seus nomes, uma característica sua. Teve um menino que eu perguntei a característica dele, ele baixou a cabeça e falou baixo, confiante. Eu disse, discordo. Não parece ser. Pois é. O modo como você fala, se eu perguntar para o São Paulo, quer fazer isso hoje? Se eu disser sim, parece que ele não quer. Está indo de forma obrigada. Não vai soar bem. Se eu disser sim, eu vou dizer, poxa, que empolgação. Vai dar certo mesmo o nosso projeto hoje. Veja só essa questão aí do fale. Alguém chega comigo e me pergunta alguma coisa, ou vai interagir comigo, ou com o Sérgio, ou com vocês aí. E a gente, em vez de dizer, fale, a gente fale, é diferente a entonação. Então, com a entonação que nós conversamos lá no início da nossa fala, e a gente utilizar essas palavras não, sim, fale, feliz, pare, com entonações diferentes, pode causar um impacto positivo ou negativo para vocês. Aí eu gostaria de fazer um desafio aí para algum aluno, né? Para tentar trazer alguma dessas palavras aí com um sentimento diferente, com entonação diferente, para ver se causa um impacto diferente. Alguém gostaria de fazer isso, pessoal? Fale. Né? Calma, pessoal. Um de cada vez aí, hein? Essa é a parte que a gente espera você responder. Essa arma é boa. Pode falar. Vamos lá, pessoal. Tem gente que abriu o microfone aí, que a gente escutou, mas não falou. Vamos. Eu estou feliz. Fala de outra maneira agora. Eu estou bem feliz. É diferente o sentimento, tá vendo? A primeira fala que você falou parece que você estava feliz, mas que não estava. Parece se jogar de uma ponta. E agora a gente acreditou que você está feliz mesmo. Pois é. Então, pessoal, tentem prestar atenção em algumas ocasiões aí que vocês forem falar, não só essas palavras, mas outras palavras, a questão da entonação e a questão da forma que você fala. Não adianta você dizer que está feliz com entonação muito forte e com cabeça baixa, corpo inclinado, que ali não vai mostrar essa incerteza que realmente você está feliz. Né? Enfim, é só uma informação, uma observação que nós trouxemos aí para vocês. Tá bom? Vejam, a comunicação intrapessoal. Existem alguns tipos de comunicação que a gente precisa enfatizar aqui para vencer a inibição. E o que significa inibição? É o ato que nos impede de fazer algo. Geralmente, um bloqueio que você tem, uma timidez que você tem, né, que vai causar um impacto negativo na sua vida. Por exemplo, pessoal, estava conversando com o professor Célio, que estava lendo ontem à noite a revista, eu acho que alguns professores conhecem, uma revista chamada Science, né, que ela publicou esses dias que os filhos, sério, que não são acolhidos, abraçados pelos pais e pela mãe, eles têm a tendência de ficar um pouco mais como é que a gente pode reprimido. Ele tem a tendência de não conseguir se comunicar com as pessoas. Então, veja, como o professor Célio falou, pode ser um bloqueio emocional da parte materna, mas pode ser um bloqueio que você adquiriu pelo ambiente que você frequenta. E isso tem como você perder essa timidez fazendo algumas coisas. Por exemplo, que nós podemos fazer? Praticar. Fazer teatro é uma forma que a gente pode perder essa inibição, perder essa timidez. Então, eu percebo aqui, por exemplo, aqui nossa escola é feliz porque ela tem essa parte
de teatro. Então, vários alunos participam, e aqueles alunos que entraram tímidos, quando você vê a apresentação final lá, você vê que aquela pessoa perdeu A evolução que a gente vê essa timidez. É incrível. A gente vê uma pessoa tímida realmente passar a ser agora uma pessoa confiante, uma pessoa que consegue interagir, se comunicar. E isso pode ser feito através de várias ações, como está aí na tela para vocês. Dança, teatro, fazer amigos, realmente, desde eu passar a exercitar a prática comum de bom dia, boa noite, boa tarde, como você vai. Interações simples que você não costuma fazer vão, de certa forma, desencadeando outras. Você vai ficando com uma comunicação mais frequente, vai melhorando esse medo, esse bloqueio que você tem, que às vezes deriva de fatores, como o professor citou, de traumas, deriva de fator de uma apresentação ruim que você teve, você acha que vai ser sempre assim, um medo de que não saia tudo como planejado. E, pessoal, nunca vai sair tudo como planejado. Porém, às vezes é melhor feito do que perfeito. Você tem de arriscar, você tem de fazer. Eu não posso evitar apresentar um trabalho em grupo na minha sala, confiando em outros colegas meus, evitar a apresentação, porque vai chegar um momento da minha vida que terei de ser eu a fazer aquela apresentação. Que serei eu por eu. E se você for uma pessoa tímida? Se você for uma pessoa tímida, você tem que trabalhar isso quanto antes, porque você vai ter esse problema. Alguns hoje, a gente tem sempre que admitir o lado positivo e negativo nas coisas, alguns hoje podem estar pensando que oratória não servirá para ele ou não serve, ou está pensando que isso não é algo tão sério. Mas como eu falei lá no início desse nosso bate-papo, oratória é tão importante que virou uma profissão. Quantas pessoas ganham um alto valor por uma palestra, professor? Quantas pessoas dão curso de oratória? Quantas pessoas são chamadas para fazer treinamento de empresa? Treinar os funcionários daquela empresa internamente para capacitar o oratória? Quantas pessoas crescem na vida porque conseguem se comunicar, se destacar, vendendo a sua ideia? O que seria de um professor que não consegue ensinar os alunos comunicação? O que seria de um advogado que não consegue convencer o juiz a lhe dar o ganho de causa ou convencer ao cliente que ele é capaz de fazer? O que seria de um professor como o senhor na função de administrador que não consegue convencer numa reunião da empresa que é capaz de gerenciar aquela empresa rumo ao sucesso? Então, sem a comunicação, a gente consegue convencer alguém ao quê? A nada, não se convence ninguém. Se você não convencer alguém, você vai ter problema profissional, problema acadêmico. Então, gente, isso é um tema sério, é divertido, é descontraído, mas também é sério. Vocês têm que levar isso para a vida, que é uma habilidade que você vai desenvolver e vai lhe trazer um bom sucesso profissional. Vai lhe abrir portas surpreendentes e portas boas para você, e você vai ter novas oportunidades de diversos aspectos. Você vai poder participar de palestras, participar de treinamentos, vai poder provar que você é capaz. Inclusive, é tão importante que tem gente que diz que isso é o dom da fala, é a arte da retórica. A gente não utilizaria expressões tão fortes, a gente não estudaria filósofos e pensadores se eles não ficassem marcados pela comunicação e fala deles. Todo mundo já ouviu falar de Sócrates, de Platão, de René Descartes, pensadores, por quê? Porque eles marcaram pela sua fala perante ao povo, pelo que eles transmitiam. Pois é. Enfim, pessoal, eu acho que ficou bem claro essa fala de Célia aí para vocês sobre esses aspectos aí de como vencer a inibição, né? Enfim, veja, eu tenho um amigo, Célio, que a gente percebeu que ele era muito tímido. É um amigo que ele era muito tímido. Então a gente começou a fazer brincadeiras realmente de criança com ele lá no nosso círculo de amizade. E hoje, graças a Deus, ele também trabalha fazendo palestras. Não para fora da empresa. Ele trabalha para uma empresa aqui da cidade e dentro dessa empresa ele faz a parte de desenvolvimento humano, fazendo treinamentos e cursos. A empresa paga para ele cursos fora, ele absorve aquele conhecimento e transmite internamente para a empresa. E era uma pessoa que poucas vezes você via ele falar com alguém. Enfim, é uma forma que você pode fazer também. Se hoje a gente fala, pessoal, para vocês a importância da oratória, se hoje a gente ainda transmite uma ideia de que é facultativo, tenha em mente que talvez amanhã mesmo já passe a ser obrigatório você ter esse domínio. Como eu falei lá no início,
não desenvolvemos um bom líder se ele não tiver uma boa oratória. E se ele tiver uma boa oratória, ele é capaz de dominar até o mundo. A gente vê, quando já lê e estuda sobre Hitler, e conduzir aquela tragédia toda, por quê? Porque ele era extremamente convincente no que ele falava. Então, essa analogia, mesmo sendo para o lado perverso, que a gente mostra que pode ser usado para o lado um pouco negativo, a gente diz a vocês isso, que em breve será um requisito obrigatório você se comunicar bem. A gente não vai querer um funcionário, a gente não vai querer um profissional por todo o conhecimento técnico do mundo que ele tenha, se ele não consegue transmitir, será inútil para mim. Pois é, a gente conversa muito aqui embaixo com a psicóloga, e um dos entendimentos que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando aqui, que hoje os requisitos, pessoal, para trabalhar em uma empresa, as pessoas não estão contratando mais a parte técnica. Elas estão contratando comportamento. Porque a parte técnica, a própria empresa, ela consegue treinar. Mas a parte do comportamento já está formado. E se você não, dentro do seu comportamento, não tem essa habilidade de se expressar, de se comunicar, automaticamente você está fora. Né? Então, assim, pessoal, não se baseie apenas na parte técnica, também no seu comportamento. Isso é muito atual. Né? Isso é muito atual. Pois é, gente. O professor Paulo está falando uma verdade extrema. Ninguém aqui está pregando que você não tenha conteúdo e a parte técnica da sua profissão muito boa. Deve ter. É uma exigência para que você seja um bom profissional. Porém, o que o professor falou é uma verdade que vem se repetindo muito nos dias atuais. A gente vê muito, realmente, empresários dizendo que o conhecimento técnico eles vão ensinar dentro da empresa. Ele vai aprender no dia a dia, nos treinamentos, nos workshops, nos cursos que a empresa fornece. Mas a liderança, a boa oratória, ele não tem como ensinar. Ele prefere que a pessoa já tenha quando for contratada. Então, ele busca mais uma pessoa com essa habilidade aí conceitual de transmitir as ideias, de lidar com o povo, do que realmente aquele cara que tem a técnica e conhecimento. Eles estão mais preocupados, fazendo uma analogia, um exemplo aqui, em ter uma pessoa motivadora dentro do ambiente do que uma pessoa com conhecimento técnico. Ele julga o conhecimento técnico é capaz de aprender. Eu quero alguém, um bom líder, com uma boa oratória, para quê? Para motivar. Porque uma pessoa que motiva as outras, ela vai conseguir um bloco, escala de resultados incríveis. Ela vai motivar as pessoas, em certo ponto, fazem até por aquela pessoa. Acreditam tanto na boa fala do líder que vão fazer por ela e por ele aquilo que dá certo. A gente está vendo pessoas com conhecimento técnico bom sendo preteridas porque não conseguem passar aquilo em caso de liderança por seus subordinados. Elas sabem muito, mas não conseguem motivar ninguém a fazer, não conseguem ter uma boa oratória, transmitir. Então, estão sendo preteridas por outras que não têm aquele conhecimento técnico, não têm aquela formação tão boa, mas conseguem, no linguajar, na fala, se expressar melhor. Professor Célio, algumas empresas ainda acabam contratando profissionais pelo seu conhecimento técnico, mas acontece desses mesmos profissionais que foram contratados pela parte técnica, eles serem demitidos pelo seu comportamento. E justamente esses comportamentos que nós estamos conversando agora. Enfim, passando um pouco aqui, que nosso tempo já está quase estourando, falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento da autoconfiança. Né? Imagina só, um gatinho aí, essa foto aí, um gatinho passando próximo de vários cachorros. Para esse gatinho passar aí, pessoal, é uma figura, claro que é ilustrativa, mas representa muito, hoje, profissionais que têm a autoestima ou a autoconfiança baixa. Né? Veja só, o que é autoconfiança? É o ato ou sentimento de confiar em si mesmo. Se você não confia no que você é capaz de fazer, nas ações que você é capaz de proporcionar, imagine os outros. Né? É a ação de acreditar nas próprias qualidades que você tem e a capacidade de realizar tarefas. Né? A autoconfiança, ela é situacional. O que quer dizer situacional? É que ela pode mudar de ambiente para ambiente, ela pode mudar do seu sentimento. Você acabou de ter uma notícia, sei lá, ruim, uma notícia boa, dependente daquela informação que você receba, a sua autoconfiança, ela pode mudar.
E é isso que a gente está tentando trazer para vocês aqui, né? Em algumas ocasiões, é interessantíssimo que você não perda o controle da sua autoconfiança, que aí é onde a gente vai conversar um pouquinho. Para a gente não perder essa autoconfiança, a gente trouxe 5 passos aí para vocês. O primeiro, realmente, ele é um pouco pesado, ou seja, esteja sempre preparado. A autoconfiança sem preparo é tolice. O que é que a gente quer dizer com isso, pessoal? Lembra o que a gente estava falando sobre apresentações, a gente estava falando sobre... não, eu estou muito confiante, eu preparei um slide, preparei um data show, eu preparei um cenário provável para a melhor apresentação do mundo. Chegou na hora, o data show queimou. O que é que vai acontecer? Bastante. Acontece até mesmo uma situação excepcional. Você está lá, num tão sonhado concurso, é a hora de dar a sua aula prática, como acontece muito em FPE, concurso desse nível, você não consegue ligar o data show. Com o tempo já começando. É isso que a gente falou lá atrás sobre as adversidades. Você tem que estar preparado para mais de um cenário, porque não funciona tudo exatamente como você planejou. Pois é. E assim, pessoal, imagina se queimou o data show, você não foi impossibilidade de utilizar aquele recurso que você estava disponível. Se você realmente não estiver preparado para outro cenário, para outra situação, você vai acabar perdendo uma oportunidade. E você vai acabar realmente acabando com sua autoconfiança. A outra dica que nós trouxemos aqui para vocês também é praticar excelência. Eu costumo dizer, em alguns momentos, em alguns treinamentos que eu faço, fazer algumas perguntas àqueles participantes. Por exemplo, Roberto Carlos, quando ele está, sei lá, almoçando, ele precisa ser excelente cantando? Não. Quando ele está no banheiro, ele precisa ser excelente? Não. Mas quando ele sobe em cima do palco, que ele pega o microfone, tem lá um público de 500 pessoas, ele precisa ser excelente. Então, a excelência, ela precisa ser praticada quando demandado. Você não precisa ser excelente o tempo inteiro, mas quando aquela pessoa te pedir aquele serviço, te pedir aquela informação, te pedir que você faça aquela apresentação, você precisa realmente ser excelente. Com certeza, professor. E para você chegar à excelência, gente, eu já acredito isso e vou ser repetitivo, se esforce e pratique. A repetição gera até mesmo, de certa modo, uma memorização, uma automação no processo. Você começa a fazer tanto aquilo que você fica acostumado. Isso não vai vir de graça. É óbvio que em tudo na vida tem algumas pessoas que têm um pouco mais de aptidão nata, já nasceram um pouco mais com aquilo. Mas todas podem desenvolver. E como vem esse desenvolvimento? Com a prática, com o esforço, com o trabalho. Se você quer falar bem, escrever bem, deve ler, deve procurar enriquecer o vocabulário. Se você quer saber como vai ser fazer uma apresentação de trabalho boa, um bom discurso, você deve treinar também. As coisas não são obtidas e não devem ser obtidas de maneira fáceis. Você precisa de um esforço para dar um pouco mais de valor e não seria diferente aqui na oratória. Se na primeira vez que eu falasse, eu fosse brilhante, fosse perfeito, obviamente o não existe, né? Seria tudo lindo e tudo no cenário de conto de fadas. Mas se você não for, não tem problema algum. Você vai voltar com vários pontos para corrigir e vai fazer o quê? Treinar, fazer melhor da próxima vez, da vez seguinte ainda melhor, até atingir o quê? Seu nível de excelência. Pois é. A terceira dica, pessoal, que nós trazemos aqui para vocês é aceite as consequências. Muitas pessoas, elas têm... na verdade, ela não tem problema nenhum em falar em público. Ela conversa com seu amigo, ela conversa com a sala toda, ela sai conversando. Mas na hora de chamar aquela pessoa para frente, sei lá, no palco, em frente ao quadro, em alguma situação que ela precisa falar aquela mesma informação para um grupo de pessoas, para uma equipe, ela tem medo de falhar em público. Não é medo de falar, ela tem medo de falhar. E isso é um problema, né, pessoal? Como a gente vai conseguir, por exemplo, praticar? Como é que a gente vai se preparar se a gente tem medo? A gente não consegue vencer esse receio de falhar em público. Falhar, todo mundo falha. Eu digo sempre, pessoal, falhem, mas nunca, falhe rápido,
fale rápido, mas nunca nas mesmas coisas. Isso você vai sempre crescendo de nível. Não tem problema nenhum a pessoa falhar. É natural do ser humano falhar. Mas que não fale mais, fale rápido, mas não fale nas mesmas coisas. É um passo de cada vez. Pois é, pessoal, e corroborando com tudo isso, para a gente também não se alugar tanto, tem o item 4 e o 5, em que a gente vai dizer o que a vocês? A gente vai dizer que não seja pessimista. Pois é. Não fique pensando que tudo vai dar errado, não fique pensando que você vai ter algum bloqueio, que não vai ser entendido. Não. Você se preparou, você estudou aquilo, então você vai fazer bem feito. Você sabe disso, é como eu falei. Ninguém sabe tanto do seu trabalho quanto você. Você elaborou aquele texto, aquela apresentação, então você sabe mais que ninguém. Não pense que vai dar errado. E também, se algo não sair como esperado, como está aí no último item, não se incomode com as críticas. Sempre existirão críticas. Ninguém agrada a todos. Nesse momento, tem gente aqui achando muito legal o bate-papo. E tem gente pensando que gostaria de estar dormindo, seria melhor. Exato. Então, as críticas vão sempre existir. Não tem problema algum. As boas você separa e faz dela as críticas construtivas para você moldar seu caminho e edificar coisas melhores. As ruins você descarta, porque não vai trazer nada de bom para você, para a sua vida. Mas não se deixa bater pela apresentação ou por sua fala não ter sido como você imaginava. Seu discurso não foi o dos sonhos, tudo bem. Vocês terão outros pela frente. E provavelmente, na sua vida, todo dia, você terá que usar a arte da oratória e convencer alguém de alguma coisa. Desde convencer você mesmo que você pode, a convencer alguém que confie em você para, seja guardar um segredo, confie em você para representá-lo, confie em você por que for. Sua vida, sua comunicação está presente todo dia, e todo dia vai ser uma nova vez de você provar aquela pessoa, por meio da sua fala, que ela deve confiar em você, que você é capaz, e até mesmo, como a gente falou, transmitir seu sentimento, que está bem, que tudo vai dar certo. Sua fala, sua comunicação será tudo. Pois é. A lei da atração, né? Enfim. Bem, pessoal, acredito que seja próximo dos últimos temas, a gente já vai estar liberando vocês, né? Tínhamos combinado aproximadamente 40 minutos, uma hora, a gente já está passando disso, né? Já está quase 40 horas. Enfim, bem rapidamente, pessoal, como falar de improviso, né? A gente falou sobre outras dicas e nada mais a gente fazer um fechamento sobre como falar de improviso. Então, é o seguinte, ó, falar bem rápido aqui para vocês, tem um papel e uma caneta na mão. Claro, lembrando, vocês notem, seria interessante vocês se conhecerem. Tem realmente pessoas que vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever um belo texto e vai realmente transmitir aquele texto de forma simples, sigela. Mas outras pessoas têm dificuldade, eles escrevem, mas na hora, como nós estávamos falando, na hora de transmitir a informação, ele vai tentar resgatar o que ele escreveu. Na hora que você faz isso, seu cérebro automaticamente ele vai bloquear e você não vai conseguir fazer isso, né? Outra informação importante é sinta-se à vontade para dizer que você não se preparou, já que é um improviso. Nada melhor dizer ao seu público, olha, pessoal, eu não me preparei para esse momento, eu não sabia que eu ia participar desse momento, estou vindo aqui de improviso, então não se preocupe, né? Então não se preocupe com isso. É natural isso, pessoal. Como a gente estava falando, pode haver falha? Pode haver falha. Mas você vai falhar rápido e corrigir seu erro, não tem problema nenhum. Outro ponto importante também é anotar os pontos mais importantes. O roteiro, faz um roteiro rapidinho ali, escreve o que você vai falar, você não vai fugir do seu tema e vai passar aquela informação que você gostaria de transmitir naquele momento. Pois é, pessoal, como o professor Paulo falou aí pra gente, não pense que eu dizer que não estava preparado vai soar mal para mim. Não. A forma como você transparecer isso vai trazer o público para o seu lado, já vai gerar uma empatia. Se você disser da maneira correta, você vai dizer, não estava preparado, mas jamais iria desperdiçar a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então a gente vai desenvolver junto. A forma como você fala qualquer notícia, ou como você comunica algo, vai impactar diretamente o seu público e vir junto com você. Quando você conta a experiência de vida, uma história que você passou, se tem alguém similar que passou aquela pessoa já vai prestar atenção em você nesse momento e já vai sentir o quê? Essa conexão com a sua fala. Pois é. Outros pontos aqui seria o seguinte, domine o assunto. É interessante também que você fale sobre o domínio do assunto
você pode dizer ou não. Olha, eu fui convidado para falar sobre uma especialidade que eu não tenho. Se você tiver tempo para falar, dominar o assunto, escrever, estudar, pesquisar, ótimo. Mas, se você não tiver domínio no assunto, vai ser um pouco delicado você fazer aquela apresentação. Então, é interessante que você considere esse ponto também importante. Outra é o seguinte, tem uma frase final de fechamento. Não sei se vocês já participaram de algumas palestras, de alguns treinamentos, de algum workshop. Geralmente para reter, e depende do seu público também, professor, você verifica, você passa, você conhece uma mensagem de um bom orador quando ele traz uma frase de impacto de um outro autor. Por exemplo, eu vou iniciar minha fala falando sobre uma fala de Mário Sérgio Cortella. Então, eu vou basear minha fala naquela frase inicial. E fazer o fechamento também é super importante, dá uma credibilidade enorme. Quando você fecha seu entendimento, a sua comunicação, e traz um autor, geralmente conhecido do público, para fazer o fechamento da sua fala. Então, essa é uma dica também super importante, porque vai dar uma credibilidade maior na sua fala, e vai dar um ênfase também. Né? Com certeza, professor. Essa abertura, fechamento, como eu disse a vocês, todo mundo já sabe que é primordial ser bem executado, que não é nenhum clichê a frase de fechar com chave de ouro. Então, em sua apresentação, você deve ficar muito atento a esse início, que é o que vai ditar o ritmo, se você já ganhou aquele público ou vai perder o interesse deles rapidamente. E a parte final, se eu fiz um bom discurso durante toda a minha caminhada, mas não soube finalizar o mesmo, eu posso jogar tudo fora, posso colocar tudo a perder. E sobre o tópico anterior, dominar o assunto é primordial. Eu digo sempre aos alunos o seguinte, jamais utilizem palavras que vocês não sabem o significado. Isso. Quanto mais eu falar sobre um tema que não tem propriedade, vai dar errado, pessoal. Tenho certeza disso. Ah, professor, eu quero falar, não tenho propriedade. Tudo bem, para isso existem várias ferramentas de estudo. Você vai estudar sobre o tema para depois falar. Nunca fale sobre um assunto que você não domina. Você estará apto e propenso a incorrer em gafes, em erros, e vai ficar pior para você. Seu discurso não vai ter credibilidade nenhuma. A gente não está pregando aqui nunca, já falei outra vez, que não tem a técnica, mas tem a oratória. A gente deve ter os dois. Eu devo saber o básico daquilo que eu estou falando, se é do direito, se é da administração, se é do português, e também devo saber transmitir. São o quê? São dois caminhos separados? Não. Uma via única. Estão de mãos dadas, tanto sua parte técnica, tanto você saber o que está falando, como saber transmitir. Não vai adiantar eu saber transmitir se não sei nada do assunto, porque você vazia o que vou falar, e não vai adiantar eu saber muito, mas não conseguir que meus alunos, que meu público, minha plateia entenda. Vai ser um fracasso. E o último tema aí para vocês seria a postura do apresentador. Né? Enfim, é interessante que dependendo do momento, dependendo do seu público, dependendo do seu tema, você ser uma pessoa breve. Né? É interessante também que, na hora de uma apresentação, se você tiver alguém que faça sua apresentação, a credibilidade é diferente do que você se auto-vender. Aí eu chegar para Célio aqui, a gente vai fazer uma apresentação, eu apresento Célio me apresenta, porque vai dar uma credibilidade maior. Quem está falando sobre mim não sou eu, é o outro. Então isso dá uma credibilidade maior. A dica que nós conversamos também aqui, durante o nosso tema, fale de maneira informal, dependendo do seu público, dependendo do seu ambiente, utilize a mesma configuração de linguagem, né? Nunca se apoia, a gente já vê várias pessoas fazendo uma apresentação, um treinamento, um orador. Encostado na parede, mão no bolso, braço cruzado, cabeça baixa. Pois é. Mostrando despreparo total. O corpo dele está falando que ele não está pronto para aquilo, que ele não sabe, não está ali porque está ali forçado, isso. Ou não sabe o que vai falar, está esperando só dizer aquele obrigado pela plateia, visto essa apresentação, e esperar a nota que vai ser zero, se for comigo. Vai lá. Outra coisa é o seguinte, o humor. Né? É interessante que você não seja uma pessoa totalmente fechada. Ah, claro, tem horas para você fazer uma brincadeira que não fuja da ética, né? Não seja tão agressiva, mas é interessante você começar com a palavra de humor no início,
para quebrar o gelo daquele público, né? Para que você se sinta um pouco mais confiante, para que você pegue um pouco de intimidade, sem agredir o outro em um humor pesado. Pois é, pessoal. O humor, quando utilizado como uma boa chave, a gente sabe que tem até aquela velha passagem, né, que diz para iniciar com uma piada. Não é bem assim ao pé da letra. Mas utilizar o humor, iniciar quebrando realmente aquele gelo, aquela situação que está ali, é sempre interessante. Eu não sei se perceberam, mas eu costumo fazer muito isso. Acho que não ficou tão claro. Mas é bom de utilizar. É bom você chegar no ambiente, você está se apresentando, obviamente, sempre olhando o ambiente que você está. Se é um ambiente que não vai ser algo tão formal, é informal. É bom eu trazer o pessoal para mim. Para a gente lá dizer, pessoal, meu nome para quem me conhece, meu nome é Célio. Para quem conhece, continua sendo sério também. Veja, eu utilizei do humor, vou arrancar algumas risadas, vou trazer já o apoio de algumas pessoas que vão ter uma empatia, vão pensar, isso é legal. Ele está um pouco formal, mas eu já sei que vou ter um acesso a ele um pouco informal. Eu não preciso estar sempre com medo de como me comunicar com ele. Então, essas dicas que a gente passou, de maneira geral, pessoal, fazendo meu fechamento aqui, foi um prazer estar com vocês. Eu espero mesmo que tenham entendido a importância da oratória para o futuro de todos vocês. A gente agradece bastante o convite das professoras Lenilda, da professora Rosima. Foi um prazer estar com elas, matar a saudade, mesmo que não presencialmente, de todos vocês. Eu queria realmente só salientar tudo que foi dito e passar para vocês isso. Todo mundo é capaz de ter uma boa oratória. Todo mundo é capaz de ter uma boa postura e de convencer alguém. Pense você mesmo, se você não gostaria de ser convincente, se você não gostaria de ser seguro, se você não gostaria de saber vender aquela ideia e de saber ensinar, transformar uma ideia em uma ação. Se você quer isso para a sua vida, a oratória que você está procurando, desenvolva ela o quanto antes, que você terá sucesso. Também foi um prazer estar com o professor Paulo, não seria diferente estar aqui na companhia dele, que é uma pessoa que faz treinamentos de oratórias e é brilhante no assunto. E, gente, não vejo a hora de estar com vocês presencialmente. Um abraço virtual a todos e foi um prazer estar com vocês. Pois é. Pessoal, esse é um pedacinho do que a gente costuma fazer, né, na empresa e tal. Gostaria realmente que todos vocês aí estivessem conosco presencialmente, fazendo esse momento, porque isso aí são, como o Célio falou, dicas, né, algumas informações adicionais que a gente passa dentro de um curso. Mas presencialmente a pegada é diferente, né? Tem toda a dinâmica, tem todos os exercícios, tem toda a prática que você faz. Por exemplo, você fica de frente de uma câmera, a gente vê o resultado, consegue fazer métricas, você já sai com outro sentimento e já sai com aquele sentimento que você consegue ser convincente e fazer a melhor apresentação possível. Pessoal, né? Você vira outra pessoa. Pois é, você vira... Desperta seu lado de liderança e sua autoestima fica elevada, gerando uma confiança em si mesmo que é capaz. Você não duvidará mais de você mesmo e os outros também não irão duvidar. Autoconfiança. Bem, pessoal, prazer estar com vocês novamente, né? Prazer estar com vocês novamente. Enfim, essa é a fala de encerrar. Deixamos agora a palavra com as professoras aí. Fiquem à vontade. Desculpa ter passado do horário também, mas acho que foi um momento ímpar e um momento bacana que a gente pôde proporcionar aí para vocês. Um abraço.